aula da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, com muita alegria, com muita satisfação, quero apresentar aqui para os irmãos o pastor Edi Vinagre. Chega para cá, meu irmão. Ele já esteve aqui, mas está voltando para alegrar as nossas vidas, nossos corações. E a sua esposa, a irmã Marlene, ali está a nossa irmã. Os irmãos estão felizes com a presença dos irmãos aqui. Faz assim, diz amém. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu já vou passar para ele, Miriam, dar um abraço aí na irmã. E vamos ficar atentos, não conversem, não se movimentem. Ouça a ministração da palavra de Deus para o seu coração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está teu filho, o Senhor, que vai ministrar a tua palavra nesta manhã. Dele da tua graça, dele da tua inspiração, e coloca em seus lábios, Senhor, as palavras que tu queiras sejam pronunciadas nesta manhã. Assim te suplicamos e agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor nesta manhã. Grato a Deus pelo privilégio de retornar aqui a esta igreja. Agradeço ao pastor da igreja, pastor José, sua esposa, irmã Miriam, pelo convite e pela oportunidade facultada. Os irmãos que carinhosamente têm nos recebido aqui. Nessa feita, Deus me deu o privilégio de estar acompanhado da minha esposa. Nem sempre ela pode estar comigo, devido aos compromissos que ela tem também de agenda e os compromissos com o pequeno que nós temos de 7 anos, que precisa também da presença da mãe, escola, mas hoje o Senhor proveu a oportunidade dela estar aqui comigo e eu estou feliz pela vida dela aqui nessa manhã, amém? Meus irmãos, esta reunião é uma reunião nobre, é uma reunião da liderança. E bem sei eu que há muito trabalho para ser feito nesse dia. A Santa Ceia, com certeza há uma parte administrativa. Então, eu quero ser bastante objetivo nessa manhã, no assunto que vamos tratar. Portanto, eu quero convidá-los para tomar comigo a sua Bíblia. Primeiramente, em Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13, nós vamos olhar aí o versículo 1, o 2 e o versículo de número 7. Romanos 13, versículo 1, 2 e 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às autoridades superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Vamos olhar mais um texto, Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16. Vamos olhar o versículo de número 17 até o versículo de número 19. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu,
e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Meus irmãos, eu quero nesta manhã partilhar convosco um assunto que eu tenho ministrado com muita frequência, que é o tema de autoridade espiritual. É claro que esse tema ele é muito amplo, de maneira que esse tema diz respeito a todos nós. Esse tema envolve a sua família, esse tema envolve o seu casamento, esse tema envolve o seu trabalho, a sua vida profissional, esse tema envolve o seu convívio na cidade que você mora e, de maneira mais profunda ainda, esse tema está ligado à sua fé, ao seu relacionamento com a sua liderança, com a igreja. Mas eu quero trazer nesta manhã para o nosso contexto. Portanto, eu disse que serei objetivo e sucinto naquilo que vou colocar aos irmãos nessa manhã, é o que Deus pôs ao meu coração. Então nós vamos tratar da expectativa bíblica de autoridade, focado no nosso contexto de igreja. Como é que essa autoridade se dá na igreja? Por que há autoridade? Quem tem autoridade? Mas cabe-me uma introdução nessa manhã para dizer que Paulo é o autor da epístola aos Romanos. Paulo não esteve presente na igreja de Roma, mas ele estava informado de tudo o que ocorria na igreja de Roma. Baseado nas informações que Paulo recebeu, Paulo então escreve a esta igreja para responder alguns questionamentos e tratar de forma doutrinária. Romanos é tida como a epístola mais teológica de todas que Paulo escreveu. Por ela, muitos se converteram, entre eles, o grande reformador Lutero. Romanos é, sem dúvida alguma, uma carta precisa na argumentação do apóstolo Paulo. Mas quando chega no capítulo 13, Paulo agora está respondendo um questionamento da igreja de Roma. E qual era o questionamento? Paulo, é lícito nós nos submetermos às autoridades? Eles estavam, obviamente, se referindo às autoridades constituídas sobre a cidade de Roma, que muitos deles eram os imperadores que perseguiam a igreja. Então a fala é: Paulo, nós devemos pagar tributo a essas autoridades, nós devemos nos submeter a estas autoridades, que muitas vezes são contra a igreja, contra aquilo que pregamos, contra o nosso Cristo. E Paulo, irmãos, com a precisão teológica que tinha, a graça e a luz de Deus, Paulo então responde aqui no capítulo 13. E quando Paulo vem trazer esta resposta aqui no capítulo 13, Paulo nos lança então uma luz sobre o tema de autoridade. E ele começa explicando o princípio de autoridade. Paulo diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superior. E aí ele faz uma afirmação muito forte. Ele diz assim: porque não há autoridade que não venha de Deus. Olha que expressão pesada da parte de Paulo. Paulo diz: não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade emana de Deus. Mas no próprio versículo 1, Paulo faz uma separação disso. Ele disse: olha, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E aí ele pondera dizendo: e as autoridades que há foram ordenadas por Deus, ou em algumas traduções diz, delegadas por Deus. Bom, com esta fala, Paulo então faz uma divisão clara entre o que é autoridade e entre o que é a delegação dessa autoridade. Quando Paulo diz: toda autoridade emana de Deus, toda autoridade é estabelecida por Deus, Paulo não está se referindo
a pessoa. Paulo está se referindo à essência da autoridade. Paulo está definindo o que é a autoridade. E qual é a afirmação do apóstolo Paulo aqui? Paulo está dizendo que Deus é a fonte de toda autoridade. Paulo está dizendo que fora Deus, ninguém possui autoridade. Por isso ele disse que toda autoridade emana dele, toda autoridade é oriunda de Deus. Deus é a fonte de toda autoridade. Segundo, ele disse, olha, e as autoridades que existem, elas foram delegadas ou ordenadas por Deus. Sabe o que significa isso? Autoridade não se trata de uma pessoa. Autoridade se trata de um princípio divino estabelecido sobre pessoas. E isso faz toda a diferença. Porque quando eu digo que autoridade não se trata de uma pessoa, mas se trata de um princípio divino estabelecido sobre pessoas, eu não preciso me preocupar com a pessoa, porque a pessoa aqui é detalhe. A autoridade que está sobre ela é maior do que ela. E veja que no verso 2 ele vai completar isso. Ele disse, por isso que, se alguém resiste à autoridade, ele resiste uma ordenância de Deus. Ou seja, eu nunca resisto pessoas, eu resisto à autoridade que está sobre a pessoa. E essa autoridade tem dono, essa autoridade emana dele. Por quê? Porque a autoridade é um princípio divino que traz sustentação ao seu trono e ao seu reino. O trono de Deus é sustentado pela sua autoridade. Pastor Edir, mas o que é autoridade então? A autoridade é um princípio pelo qual Deus governa. Eu vou repetir isso, a autoridade é um princípio pelo qual Deus governa. Deus não governa pelo seu poder apenas, Ele até usa o poder, mas Ele governa pela sua autoridade. A autoridade que traz a Ele aquilo que lhe é peculiar, os seus atributos pessoais que só Ele possui. O que Ele é onipotente. O que Ele é onisciente. O que Ele é onipresente. Só Deus é, só Deus é. O Salmo 46 diz, Deus é. Ele é detentor de toda a autoridade. Por isso Paulo diz então que não há autoridade que não venha de Deus. Repito, Paulo não está falando de pessoa, Paulo está falando do princípio de autoridade. E aí esse Deus que é detentor de toda a autoridade, o que é que ele faz? Ele delega a sua autoridade, ele ordena a sua autoridade. E aí, irmãos, há uma particularidade aqui. Ele ordena, pastor Joesé, a quem ele quer. E ponto final. Então eu não preciso ter empatia com alguém para me submeter a ela. Por quê? Porque a pessoa para mim é detalhe. Eu preciso reconhecer a autoridade que está sobre ela. Então não é uma questão de gostar ou deixar de gostar. Eu não vou muito com a cara do fulano, não tem problema, continua não indo com a cara, desde que você reconheça a autoridade e respeita a autoridade, está resolvido o problema. Aliás, esse foi o grande problema da igreja primitiva. Uns disseram, olha, eu gosto de Paulo. O outro disse, não, Paulo para mim não agrada, eu gosto é de Apolo. O outro disse, não, Apolo para mim não agrada, eu gosto é de Pedro. E tinha um quarto grupo que disse, olha, eu não vou muito com Paulo, também não gosto de Apolo e também não gosto de Pedro. O meu negócio é só com Jesus. Esse era o grupo pior que tinha, irmão. Esse grupo de só Jesus é bronca. Qual era o problema?
Paulo pregava um evangelho diferente de Apolo? Não. Apolo pregava um evangelho diferente de Pedro? Não. Qual era o problema? Personalidade, perfil. Então, quem era Paulo? O homem do ensino. Paulo é bom, ensina bem, mas o dia que está nervoso, manda entregar até na mão do diabo, ele é pesado. Então, não gosto muito. Não gosto de Apolo. Apolo, eloquência, oratória brilhante, convence na mensagem. Mas nem batizado com o Espírito Santo não tem muito fogo, é só letra. Também não gosto de Apolo. Você não gosta de Pedro? Pedro não é muito bravo, consegue relativizar, não fala muito bem, mas tem unção. Quando passa, a gente bota os enfermos para ver se até a sombra dele cura. Ele é o homem do poder. E o outro grupo dizia: nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro. O meu negócio é com Jesus, porque eu não temo o homem. Esse grupo é o pior que tem. Então diga comigo assim: a autoridade não se trata de uma pessoa, mas se trata de um princípio divino sobre. Por isso que, veja o que Paulo diz: se alguém resiste à autoridade, ele não resiste à pessoa, mas ele resiste o próprio Deus que está sobre, através da autoridade. E aí há uma pré-condenação estabelecida. Pré-condenação. Ele diz: porque se alguém resiste, ele trará sobre si a condenação. Interessante que não é Deus que põe, você pega com a mão. Quando eu falo de princípio, é bom nós separarmos isso. Pecado de conduta é pecado contra a santidade de Deus. Agora, o pecado contra o princípio é o pecado contra a justiça de Deus. E a justiça é a base do seu trono. Por isso que a autoridade é a sustentação do seu trono. Deus não relativiza e Deus não negocia com o princípio. Quando eu peco em conduta, eu peco contra a santidade. Por isso, deixa eu adiantar um ponto aqui. Se você errar em conduta, por mais difícil que pareça, você pode ser restaurado. Mas se você errar em princípio, dependendo do nível que você avançar, não há restauração. Por quê? Porque no princípio, Deus rejeita. Na conduta, Deus se afasta. Deixa eu dar aqui uma pauta para isso. Quem pecou mais? Foi Davi ou Saul? Obviamente Davi. Obviamente Davi. Pelo menos a Bíblia não registra nenhum pecado de conduta de Saul da forma que registrou de Davi. Mas Deus olhou para Davi e disse assim: Davi, homem segundo o meu, e olhou para Saul e disse: Samuel, até quando terá dó? Tenha dó não, eu já rejeitei. Por que há uma rejeição quando esse princípio é quebrado? Porque todas as vezes que eu quebro o princípio de autoridade, eu me transporto do reino de Deus para o reino das trevas. Porque o reino de Deus tem sua base, o que é obediência e submissão à sua autoridade. E o reino das trevas também tem base. Qual é a base do reino das trevas? Desobediência e insubmissão. Porque ao Deus delegar sua autoridade, Ele delega em 3 áreas distintas. Primeiro, Deus delega no mundo espiritual, delegou aos anjos, nós vamos ver isso rapidinho. Segundo, Deus delega na natureza. Terceiro, Deus delega no mundo físico, no mundo dos homens. Qual o propósito de Deus em delegar autoridade? Sempre o único, para que haja governo. Ele delegou a autoridade no mundo espiritual, chamou um dos seus anjos e deu a ele autoridade sobre todos os demais. Uma vez que Deus põe a sua autoridade, Ele respalda a autoridade que Ele põe, viu? Por isso que a autoridade não é comum. Quando eu digo isso, alguém diz assim: não, pastor, aqui todo mundo é igual. Eu tenho medo quando eu chego no lugar que diz que todo mundo é igual.
Não existe isso no reino de Deus. Deus estabelece quem Ele quer. Ora, se todos fossem iguais na igreja, Paulo não tinha escrito que Ele mesmo deu. O que Ele deu? Ele deu pastor, Ele deu profeta, Ele deu evangelista, Ele deu missionário, Ele deu ensinador, Ele deu mestre. Para que Ele deu? Querendo o quê? Aperfeiçoamento dos santos. Se Ele colocou alguém capaz de lhe aperfeiçoar, esse alguém tem respaldo dele. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 4, a partir do verso 7, Paulo fala da graça capacitadora. Não é graça de salvação, é graça de capacitação. O que é isso? É a graça que Deus dá de acordo com a autoridade que Ele estabelece. Se Deus chamou alguém para pastorear, Deus dá a ele uma graça específica para ser pastor. Se o outro não tem a graça, ele não rompe. Então, a chamada e a autoridade que Deus dá, Ele dá uma graça específica para aquilo. E essa graça que Deus dá, Ele coroa a sua autoridade na pessoa onde Ele estabelece, em qualquer ambiente que Ele coloca, de forma distinta. Por exemplo, quando Ele delegou a autoridade no mundo espiritual, Ele pega um de seus anjos e a ele, Deus estabelece no chamado Éden mineral. Como é que nós sabemos disso? Ezequiel e Isaías tiveram o privilégio de serem levados por Deus no eterno passado, para ver o quê? Para ver a ascensão e a queda de Lúcifer. Para quê? Ezequiel está profetizando ao rei de Tiro. O rei de Tiro está soberbo, o rei de Tiro está se achando. E Ezequiel chega e disse: olha, deixa eu te contar uma historinha. Houve no passado, aí Deus leva Ezequiel a ver, e disse: assim como caiu Lúcifer, você vai cair também. Isaías profetiza ao rei de Babilônia: olha, no passado teve alguém com teu perfil, assim como caiu Lúcifer, você também vai cair, Babilônia. Assim nós tomamos conhecimento deste fato no eterno passado. Quem era ele? Um portador de luz, alguém que Deus separou, chamou, capacitou, deu a ele um brilho superior aos demais. Ele brilhava mais do que todos os anjos. Mais ainda, a Bíblia diz que Deus pôs nele uma sabedoria superior, de maneira que ele era o diapasão do afinador. Ele era o referencial de todos os anjos. Ele era o padrão, a sabedoria estava ali. Qual era o problema? É que ele era uma autoridade delegada. Ele brilhava muito no Éden, mas quando convergia como regente celestial, todos os anjos diante do trono para adoração, o brilho dele desaparecia. Por quê? Porque o brilho do trono era maior do que o dele. Porque sempre que o maior chega, o menor desaparece. E qual é o problema dele? Ele quer ser igual ao líder. Ele quer estar no mesmo nível. Ele começa a ter um complexo de inferioridade. E qual é o complexo dele? Deixa eu dizer uma coisa nessa manhã, cuidado. A síndrome de Lúcifer, de vez em quando, pega um aqui, outro lá, um acolá. Escute o que eu vou lhe dizer nessa manhã com muito cuidado. Todo talentoso é um sério candidato a rebelde. Eu vou repetir isso. Todo talentoso é um sério candidato a rebelde. Uai, pastor, então o que eu faço? Abro mão do talento? Não, administre isso. Ezequiel 28:17 diz assim: caíste por causa do teu resplendor. Por que foi que ele caiu? Porque ele estava se achando. Já que eu brilho tanto assim, já que eu empolgo tanto assim, eu acho que eu posso estar no mesmo nível. Olha como isso é sério.
Há duas lições para nós nessa manhã, nesse ponto. Provérbios 27, 2. Olha para nós. Provérbios 27, 2. Vamos olhar isso aqui. É possível pôr aqui na tela? Provérbios 27, 2. Vamos ler isso? 1, 2, 3. Que um outro te louve e não a tua própria? Então, cuidado com autoelogio. Eu sei, eu posso, porque quando eu cheguei, porque quando eu fiz, porque quando eu preguei, porque quando eu regi, porque quando eu fui dirigir a congregação, porque quando eu cheguei lá, porque quando eu coloquei a mão, cuidado com eu, só tem um que é eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, só um que é. Agora, segura, olha o versículo 21, olha o versículo 21, esse é pesado. Olha o versículo 21 do capítulo 27. Leia isso. E aí? Como o crisol, a química purifica a prata. O fogo purifica o ouro. E o homem é purificado pelo quê? Pelos louvores. Pelos elogios. O que derruba não é as críticas, irmão. As críticas te ajudam. É os elogios. Ei, mas você pregou hoje, hein? Uau! Oh, mas você é bom mesmo. Mas que louvor! Agora, o problema não está em quem te elogia. O problema está em quem recebe o elogio. Porque alguém te elogiar, isso é normal. Até por simplicidade. Então, não repreenda ele não, deixa ele te elogiar. Agora, quando você recebe o elogio, você tem que andar com um gatilho preparado. Qual é o gatilho? O gatilho do simancol. Se manca. Quando alguém disser assim, mas você foi bem hoje, hein? Você pensa rapidão, você anda com uns 3, 4 defeitos seu no bolso. Quando alguém fazer elogio, diz, rapaz, e se eu não fosse tão torto assim, hein? E se não fosse esse problema assim? Teria sido muito melhor. Aí você transfere automaticamente, isso é ele, é a graça dele, é a misericórdia dele. Porque senão você vai se achar autossuficiente. Qual foi o problema de Lúcifer? Ele confundiu o brilho que tinha, esqueceu-se de quem pôs o brilho nele. Está entendendo? Irmãos, Deus tem tanto cuidado com essa questão de autoridade delegada, que ele vacinou desde o começo. Lá no capítulo 17 do livro de Êxodo, quando Josué foi à batalha, Moisés chamou e disse assim, Josué, prepara o exército, vá à batalha contra os amalequitas. Eu, Arão e Ur estaremos no monte do Senhor, e a vara do Senhor estará nas minhas mãos. A Bíblia diz que quando eles começaram a batalha, conforme Moisés levantava a mão, Israel avançava. Conforme Moisés abaixava a mão, Israel recuava. Arão e Ur, vendo o movimento, disse, olha, a vitória não está vindo da espada de Josué. A vitória está indo daqui para lá. E olha que Josué era habilidoso na espada, irmão. Então, qual é o segredo? Vamos manter a mão de Moisés erguida. Mas a Bíblia diz que a mão de Moisés era pesada, porque a mão do líder pesa, irmão. Pesa o cuidado, a responsabilidade. Está entendendo? Eles disseram, olha, então vamos levantar a mão de Moisés. E vamos colocar Moisés na rocha. Pegaram uma pedra,
colocaram Moisés sentado, e chegou um de um lado e o outro do outro, e disse: nós vamos dar aqui um suporte. Qual é o princípio aqui? Não levante a sua mão, levante a mão do seu líder. Mas por que, pastor? Porque Deus não anda reconhecendo qualquer mão não, irmão. Ele reconhece a mão de quem Ele chamou, de quem Ele estabeleceu, de quem Ele colocou lá. Imagine Arão dizendo assim: Moisés, fique tranquilo, tira umas férias, descansa aí, deixa que eu levanto a minha. Se no dia que Deus chamou Moisés, Moisés disse assim: Senhor, não dá para mim, eu sou gago, eu tenho dificuldade de fala. Deus disse: não tem lá Arão, teu irmão, ele fala bem. Deus disse: ele fala bem. Vou fazer o seguinte, eu falo contigo, tu fala com ele. Deus está dizendo: eu prefiro o gaguinho do que o eloquente. Eu vou com o gaguinho, e o gaguinho fala com o certinho fala com o faraó, porque ele chama quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, porque ele é Senhor. Esse critério é divino. Então, escute, não adiantava Arão levantar a mão dele. Sabe qual era a mão que Deus levantava? É a mão que segurava a vara. É a mão que pôs no peito, ficou leprosa, quando tirou ficou limpa, pôs de novo, está leprosa, está limpa, está leprosa, está limpa, está leprosa, está limpa, está leprosa, está limpa. É a mão de alguém que Deus viu com 3 meses de idade numa barquinha, colocou Miriam na boca para esperar quando chegasse a barca, e pagou para a filha de Faraó, pagou para ele mamar na mãe dele. Sabe um negócio desse, irmão? Deus está virando para Moisés, dizendo: Moisés, você não vai, agora vai, eu já investi em você muito, você é a autoridade que eu chamei, e é contigo que eu conto. Agora, escute isso. Arão e Ur não pendurou no braço de Moisés, porque não tem coisa pior do que os pesos mortos, irmão. Você como líder foi chamado para trabalhar e não para dar trabalho. Agora, se tiver que administrar o que você está fazendo, é complicado. Não, pastor, porque eu cheguei lá na congregação e Deus está limpando lá. Eu não entendo esse negócio de limpar não, irmão. E para limpar, precisa jogar fora? Não, ele vai limpar lá, ele vai trabalhar lá, ele vai purificar lá. Arão e Ur foram chamados para dar Agora, escute, a vitória não vinha da espada de Josué. Por quê? Porque a habilidade era de Josué, a precisão era de Josué, mas a aprovação era de Moisés. Escute o que eu vou te dizer nessa manhã: unção e poder, sabedoria, dons espirituais, vem de cima. Agora, legitimidade, guarda essa palavra, legitimidade, para você usar o dom, o poder, o talento que você tem, você não pega em cima, você vai pegar sempre embaixo. É, pastor? É. Aqui é que tem muita gente que quebra na emenda. Pastor, mas Deus me deu. Deu, sim senhor. Só que Deus respeita a autoridade que Ele estabelece. Então você precisa caminhar rumo à sua autoridade que está sobre você, para ter legitimidade o seu ministério, a sua chamada. Então você é cheio de talento, aí você vai para uma congregação, vai dirigir uma área, aí chega lá, você começa a prosperar, e você acha que é seu talento. Não, pastor, mas eu sou bom, e você é bom mesmo, não tem a dificuldade de reconhecer isso. O problema é que você tem que saber o seu lugar, porque quem sabe o lugar que tem, ninguém precisa pôr ele no lugar. Você tem que saber limite, até onde você pode ir. Ezequiel disse: tu caíste por causa do teu brilho. Ele começou a olhar para ele. Agora, esse sucesso, o que você avançou até agora, isso não é fruto de talento seu, puro, não. Esse talento seu tem legitimidade. Olha como é que Deus é caprichoso com isso. Quando Moisés estende a mão e Josué vence os amalequitas, sabe o que Deus disse? Moisés, manda colocar isso no livro.
Para quê? Para Josué ler quando ele voltar. Para ele não pensar que quem venceu foi ele. Ele tem que saber que o líder dele estava com a mão sobre ele. Então, escreve aí para a memória de Josué. Escreve para a memória dele. Escreve para ele lembrar que um dia uma mão foi na cabeça dele. Escreve para ele lembrar que um dia ele recebeu uma oração. Escreve para ele lembrar que um dia houve uma palavra: Deus é contigo lá, Deus vai te abençoar lá. Essa palavra trouxe o céu presente para a tua vida, para o teu ministério. Pastor Edi, eu não acredito assim nessa questão de autoridade. Ora, parabéns, você está melhor do que Jesus. Porque Jesus completou 30 anos de idade. Lembre-se que ele está atuando como homem. 30 anos. Ele caminha uma semana a pé. Ele vai iniciar o ministério. Onde é que você vai, Jesus? Fazer uma cruzada? Expulsar demônio? Curar enfermo? Não. Eu vou procurar a voz de Deus na terra. Eu vou procurar a autoridade vigente. Quem era ele? João, o Batista. Aí João está pregando e diz assim: pessoal, eu só estou batizando com água, mas está vindo um aí que é maior do que eu. Ele é mais poderoso. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele é tão grande que eu não sou digno nem de desatar a sandália. Vamos ver se você vai continuar dando esse glória agora. De repente João está batizando. E quem está na fila? O grandão. O que é maior do que ele está na fila. João olhou e disse: eu acho que o senhor está na fila errada. É eu que preciso ir para a fila. Ele disse: deixa, João, para que se cumpra o princípio da justiça. Sabe o que Jesus está dizendo? Ninguém começa clandestino, não. Meu pai não aceita entrar pela janela, tem que entrar pela porta. Rabadacaia papacanda, rabadacaia pacombandaravacai. Rabadacaia manchoia pacamarra soravacá. Não entre pela janela, entre pela porta, entre pela porta, entre pela porta, entre pela porta, entre pela porta. Ei, amasso pripo combandar. Pastor, mas eu senti de Deus. Sentimento é um negócio que dá e passa, irmão. Trabalhe com a razão nesse quesito. Ele disse: deixa, João, para que se cumpra a justiça. E ele colocou no plural. Ele disse assim: para que cumpramos, eu e você precisamos cumprir o princípio. Que princípio? Ninguém se apresenta como profeta sem ser anunciado. A Bíblia diz em Lucas 4 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Ok. O poder e a unção para Jesus exercer o ministério terreno veio do Pai. Mas a legitimidade veio da mão de João. É, pastor? Sim. A Bíblia diz que quando ele entra na água e João batiza, quando João levanta, acontece 3 coisas que continuam acontecendo até hoje. Que foi? O céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Segura aí. Faça igual a panela de pressão, vá chiando, mas não exploda. Para mim conseguir passar para você o ensinamento. Escute. Eu sou um contrário de pregador. Tem pregador que trabalha, irmão, de foguista. Eu sou bombeiro, vou apagando os fogos para você. Não, mas é só pontual. Escute. Quando ele se submete, o céu se abriu. Por quê? Porque todas as vezes que eu estou debaixo de autoridade, o céu está aberto sobre mim. O Espírito está em comunhão comigo. E o Pai está falando. Agora, olha o que o Pai disse. O Pai disse assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho o prazer do Pai. Não é quando você prega, não é quando você canta, não é quando você revela. O prazer do Pai
é quando você obedece. O prazer do Pai é quando há submissão. Porque todas as vezes que eu me submeto à autoridade, o céu se abre. Todas as vezes que eu quebro em autoridade, o céu se fecha. Por quê? Porque quando eu quebro em autoridade, eu mudo de reino. E o que significa isso? A primeira coisa que Deus corta de alguém que rompe a autoridade, a primeira coisa que Deus corta é a revelação da palavra. Ele perde a luz da palavra. Ele passa a ensinar, a pregar coisas que você não acredita. Ele fica cego concernente à Bíblia. Por quê? Porque o céu não comunga com ele. Segundo, todas as vezes que eu quebro a autoridade que está sobre mim, Deus quebra a autoridade que está abaixo de mim. E eu explico isso. A Bíblia diz: trará sobre si mesmo a condenação. Se você é casado, é pai, é um líder em algum lugar, em departamentos, quando você quebra com a autoridade que está sobre você, Deus quebra a autoridade que está abaixo de você. Por quê? Olha o que o centurião disse a Jesus lá no capítulo 7 de Lucas. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião disse: o senhor não precisa ir, porque eu tenho autoridade e tenho pessoas sob autoridade, mas a sua autoridade é maior do que a minha. O senhor fala uma palavra só. Quantas palavras? E o meu criado sara lá. O que ele está ensinando? Ele está ensinando que você só tem autoridade se você estiver sob autoridade. Sabe o que significa isso? Você é marido, você é pai. Então, quando você quebra a autoridade que está sobre você, Deus quebra a sua autoridade, como marido, como pai, como líder. Por isso que, se você conhece, busque na sua mente agora. Todas as pessoas, escute o que eu vou lhe dizer agora. Todas as pessoas que quebram em autoridade, a autoridade dele é quebrada. Número 1, ele tem problema no casamento. De duas é uma, ou trai ou é traído. Segundo, ele tem problema com os filhos. Eles entram pelo caminho, principalmente do homossexualismo. Pastor, o senhor está dizendo que todo o problema de homossexualismo, a fonte é isso? Não, não estou dizendo isso. Se desviam da igreja, entra pelo caminho das drogas. Terceiro, ele tem problema de saúde. Quarto, ele tem problema de finança. Mas pastor, por que esses problemas todos? Por quê? Simplesmente porque ele mudou de reino. Quando ele quebrou em autoridade, ele se transportou do reino de Deus para o reino das trevas. E agora a influência que ele recebe é das trevas. É as trevas que passam a governar. Agora, pasme, você pode atuar com Deus em doutrina e com Satanás em princípio. Pastor, deixa eu lhe dar um exemplo. 1 Samuel 15, 22, a Bíblia diz assim: Saul, obedecer é melhor do que? Qual é o contexto? O contexto é uma ordem divina para cumprir uma promessa feita a Moisés. Os amalequitas haviam colocado impedimento no caminho quando Israel estava atravessando. Deus disse a Moisés: Moisés, quando eu colocar o meu povo na terra e eles vencerem todos os inimigos, eu me vingarei de Amaleque. Chegou a hora. Deus chamou Samuel e disse assim: Samuel, diga para Saul ir contra os amalequitas, e é para destruir todos, não deixa ninguém. Mata criança, mata tudo. Por quê? Porque Deus tinha dado uma palavra. O que fez Saul? Relativizou uma ordem dada, mais ou menos assim. Não precisa ser tão radical, também não é desse jeito, porque eu acho que eu posso fazer do meu jeito. O seu jeito é o jeito da sua liderança, irmão. O que é que ele faz? A Bíblia diz que ele guardou parte das ovelhas,
das vacas e disse: olha, isso aqui vai dar um holocausto. Quando Samuel está descansando, Deus disse: Samuel, volta lá porque Saul peca. Ele não executou a palavra. Samuel chegou e perguntou: Saul, cumpriste a palavra do Senhor? Ele disse: cumpri. Samuel perguntou: toda? Ele disse: toda. Não. Eu estou ouvindo umas vacas berrando, tem um barulho de ovelha aí, eu acho que não foi toda. Não, deixa eu explicar. Porque todo rebelde tem uma justificativa. Todo rebelde, não, mas foi por isso. Ele disse: não, deixa eu explicar. Quando eu vi essas ovelhas, essas vacas, eu guardei para culto a Jeová. Ora, irmão, a intenção dele era boa. Culto a Jeová. O holocausto era doutrina, era bíblico. Qual é o problema? O problema é o que antecedia o holocausto. O holocausto era estabelecido, mas o princípio que ele usou para oferecer o holocausto era do reino das trevas. Significa isso. Samuel olhou para ele e disse assim: olha, eu quero dizer que esse teu holocausto aí é macumba, viu? Isso é feitiçaria. Então eu chego aqui e digo assim: Josué, mexer com Josué aqui porque é amigo, posso falar. Josué, bora pregar lá em Vila Bela, no campo que eu sou pastor? Aí Josué disse: qual a data? Eu dou a data, ele disse: estou indo, pastor, pode marcar. Aí ele chega para o pastor Joesé e diz assim: pastor, eu quero dizer para o senhor que tal dia eu não vou estar aqui não, porque eu vou atender o pastor Edi lá em São Paulo, viu? Primeiro, Josué é servo. Servo não fala que está indo, ele pergunta se pode ir. Ele não comunica, ele pede. Mas ele chega no pastor Joesé, o pastor Joesé disse: olha, Josué, nessa data não. Nessa data eu tenho um compromisso contigo aqui. Aí Josué disse: não, mas eu já dei a palavra ao pastor Edi. Aí a autoridade não briga, irmão. Não, a autoridade não fica desabafando, batendo no púlpito. A autoridade, quando o pastor diz para você assim: vamos orar, você pode caçar um buraco para enfiar, porque é bronca. É melhor ele brigar com você e dizer: não, vamos orar. Aí ele disse: tá bom, meu irmão. O pastor José vira para ele e disse: tá bom, José, vamos orar, pode ir, fica à vontade. Ele vai, eu estou lá em São Paulo, não estou sabendo de nada, chega Josué. Primeiro dia ele prega, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo. Segundo dia cura, é um rebuliço tremendo, e crente sendo arrebatado. Terceiro dia ele prega do mesmo jeito, muitas almas se convertem. Aí ele vai despedir para voltar. Aí diz assim: irmão, quero agradecer o pastor Edi, quero agradecer a igreja, quero dizer para vocês que foi luta, o diabo se levantou para mim não vir. O diabo era o pastor dele. Entendeu não? O que aconteceu com Josué? Josué atuou em doutrina, usou o dom, usou a palavra e Deus operou. Mas o princípio de Josué, satânico. Por quê? Porque o princípio foi desobediência. Sabe o que significa isso? Por exemplo, essa igreja tem congregações espalhadas. Essa igreja não tem 2 pastores, não tem 3 pastores, não tem 4 pastores. Essa igreja só tem um pastor. Se eu chegar aqui e perguntar: o pastor está aí? Não precisa nem perguntar o nome, eu estou me referindo ao pastor da igreja. Agora, existe outros pastores na igreja, mas da igreja só tem um pastor. E os demais? Os demais são auxiliares. Significa que você pode dirigir a maior congregação, você não é o pastor lá. Os crentes lá podem chamar o irmão de pastor, mas você, dentro de si, você tem que entender que você é servo e está lá representando. Não, mas aqui é a minha visão. Lá na sede com o pastor Joesé é de um jeito, mas aqui quem manda sou eu, manda não, irmão, manda não. Esse culto seu aí é macumba, esse trabalho seu é macumba, irmão. Agora, cuidado, quem começa com a macumbinha vira pai de santo. Saul começou com essa macumbinha. Que jeito que ele terminou?
terminou consultando uma feiticeira. Como é que um homem, que o dia que foi consagrado, irmão, desceu no arraial e profetizou no meio de 70 e termina consultando uma feiticeira? Como é que é um negócio desse? Fala para mim. Você não acredita. Como é que o homem começa profetizando e termina consultando uma feiticeira? Porque o céu se fecha quando eu quebro o princípio de autoridade. Mas quando Jesus cumpriu, o céu se abriu. O pai disse: eu tenho prazer, eu tenho prazer, eu tenho prazer. Samuel disse: Saul, Deus não tem prazer no teu culto. Mas no de Jesus, ele disse para João. Quem ouviu a voz foi João, a multidão não ouviu. Agora, o envio era do pai, a chamada era do pai, mas a confirmação saiu da boca de quem? Quando ele saiu da água, João olhou para a multidão e disse: pessoal, lembra que eu falei dele? Eis aí, ó. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira. É ele. Escute. Ele é maior do que João, sim ou não? Muito bem. Ele tem mais poder do que João, sim ou não? Ok. Mas isso não altera 1 milímetro da submissão à autoridade. Você pode ter mais teologia do que seu líder. Você pode ter mais revelação do que ele. Você pode ser o grandão. Doutor, eu sou doutor em divindade. Ser mais rico, é isso mesmo. Pode ter dinheiro de pelar pouco. Isso não quer dizer nada. Diga comigo assim: se tratando de autoridade, isso não quer dizer nada. Capítulo 6 de 2 Reis, Eliseu está com a congregação de obreiros, de profeta. E a Bíblia diz que os moços chegaram e disseram assim: olha, o lugar que a gente está habitando é estreito. Tiveram uma visão. Qual é a visão? Vamos aumentar essa congregação? Vamos. Mas ninguém quebra a parede aqui, não. Não. O que vamos fazer? Vamos ver onde é que tem um recurso primeiro. O recurso está lá no Jordão. Quem está disposto a ajudar? Até quem não tinha ferramenta tomou emprestado. E aí, foram lá derrubar a madeira? Não, foram no profeta. E disseram assim: olha, a gente está com uma necessidade, o lugar é estreito, nós queremos aumentar e nós já temos o recurso. Qual é o recurso? Está lá no Jordão, nós precisamos buscar madeira lá. E o que vocês querem? A gente quer a bênção do Senhor. O Senhor libera? O Senhor libera. Está liberado. A Bíblia diz: mais um, sempre tem um que tem mais juízo que o outro, mais um deles, além da liberação, diz assim: o senhor não quer ir com a gente? Porque quem anda certo não tem dificuldade de ser pastoreado, irmão. Não, porque agora é relatório. E que dificuldade você tem de prestar relatório? A não ser que você não tenha o que preencher no relatório. Aí tem dificuldade. Não, mas porque é muita exigência. Ô, meu irmão. A Bíblia diz que chegaram e começaram a trabalhar. Derruba madeira daqui, derruba dali. De repente aconteceu um acidente de percurso. Que foi? O moço esqueceu de pôr cunha no cabo do machado. Isso é pobreiro, tem uns ministérios frouxos, irmão, sem cunha. Se bobear, voa o ferro e fica batendo só com o cabo. Mas quando o ferro voou, ele gritou. Sabe qual foi o grito dele? Ai, meu! Por quê? Porque ele reconhecia a autoridade de Eliseu. Ele disse: ai, meu Senhor. Que foi, meu filho? O ferro caiu aqui, tem um problema. Que foi? Era emprestado. Agora imagine voltar para a cidade sem aquele ferro. O povo ia dizer: esses meninos do ministério do pastor Eliseu tomam emprestado, não devolve. Então tinha um valor moral naquele machado. Mas não tem problema, irmão. Quando ele gritou: ai, meu Senhor, porque é emprestado, Eliseu falou: escuta, aonde foi que caiu, meu filho? Não vamos discutir detalhe, não. Onde é que foi que caiu? Só mostra para mim onde caiu. Foi aqui. Tá bom. Cortou um pedacinho de madeira, jogou na água e o pau virou imã. Puxou o ferro com tanta força que a Bíblia diz que ele ficou flutuando assim, ó. Eliseu virou para ele e disse assim: pega. Ó, a visão de crescer a congregação eles tiveram.
o lugar de buscar madeira eles tinham, cortar madeira eles cortaram, tudo isso eles tiveram, mas fazer ferro flutuar, só o líder tinha. Olha para o seu irmão e diga assim: não se engane, tem coisa que Deus só dá para o teu líder. Qual é o desafio? O desafio é que quando eu entendo que a autoridade, que é o sistema, o princípio divino para que Deus estabeleça, para que haja governo, eu não tenho dificuldade de pegar todo o talento que tenho, não, toda a capacidade que tenho, e colocar à disposição da autoridade que Deus estabeleceu. E aqui há um princípio que rege isso, que é um princípio desde a criação, assim Deus fez. Jesus estava pregando, só para fechar esse ponto, chegaram os opositores e perguntaram para ele: com que autoridade o senhor está pregando aqui? Essa cruzada, quem foi que autorizou o senhor a fazer? Ele disse: vocês conhecem o batismo do pastor João Batista? Eu sou daquela escola lá, eu não sou obreiro do Paraguai não, eu não entrei pela janela não, eu entrei foi pela porta, eu comecei lá no Jordão, quem me batizou foi João, o batismo dele era do céu ou da terra? Responde para mim que eu vou falar da autoridade. Hã? Respaldou ou não? Eu comecei debaixo da autoridade dele. Aí sempre tem esses que gostam de intriga. Pastor João Batista já está no finalzinho da carreira, e pastor, irmão, vive com opressão. A Bíblia diz que a opressão endoidece até o sábio. João falou: será que eu consagrei o homem certo? Pegou 2 discípulos e disse assim: acha Jesus de Nazaré, pergunta se ele é o Cristo mesmo. Ele mesmo tinha dito que era, mas agora tem hora que pastor dá uma atrapalhada, irmão. Dá, a cabeça não está funcionando 100%. Aí está lá Jesus pregando, fazendo a cruzada. Mateus resiste, que de repente chegou 2 discípulos. Jesus! João mandou perguntar se o senhor é o Cristo mesmo. Irmão, e agora estragou a cruzada. Como é que é um negócio desse? O meu pastor tem dúvida da minha consagração. Se fosse você, você faria o quê? Não, é que ele está velho já, perdeu a visão, é desse jeito mesmo, está com ciúme de mim. Não. Jesus parou a mensagem, olhou para os discípulos. Lucas registra que ele chamou na hora. Libertou um endemoniado, um enfermo, e diga para João que deu certo a consagração. Paralítico está levantando, leproso está purificando, morto está ressuscitando, e aos pobres é anunciado o evangelho. Agora, bonito não é isso não. Bonito que quando os 2 saiu para falar para João, é o homem mesmo, deu certo, ele está com poder, está operando, tem gente sendo batizada, o negócio está tremendo lá. Inclusive nós encontramos ele numa cruzada, ele é poderoso, o Senhor consagrou o homem certo. Quando os 2 saiu, Mateus registra que Jesus não voltou a pregar a mensagem que estava pregando. Sabe o que Jesus foi fazer? Foi defender o líder. Porque se você não defende a autoridade que está sobre você, seja a autoridade geral, seja da congregação, seja do departamento, o prejuízo é seu. Porque essa autoridade é que tem governo sobre o trabalho que você está fazendo. Jesus virou para a multidão e disse assim: escuta, quem vocês foram ver no deserto? Uma cana trilhada pelo vento? Um homem vestido de vestes reais? Deixa eu falar para vocês quem é ele. Aí ele começa a elogiar o pastor dele, depois de uma rata daquela que não sabia nem se ele era o Cristo. E aí? Se é dele criticar, ele vai elogiar. Ele disse assim: deixa eu falar quem é ele. Um profeta? Não, ele é maior do que profeta. Aí ele cita Malaquias: ele é o anjo do Senhor. E aí ele avança, e tem mais uma coisa: dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Ele está dizendo: meu pastor é grande, ele é poderoso. Isso é o reconhecimento de autoridade. Lá no capítulo 19 de João, Jesus está diante de Pilatos. Pilatos diz: por que você não me responde? Você não sabe que eu tenho poder para te prender e soltar? Jesus disse: não só sei que você tem, mas sei de onde veio. Você só tem porque meu pai dá. Porque só tem autoridade aqui quando meu pai confere autoridade. Ele reconhecia a autoridade. Amém. Qual o problema de Lúcifer então?
Ele se acha grande. E por se achar grande, ele quer estar no mesmo nível. Vai para uma igreja, daqui a pouco a igreja prospera. Pastor, peguei com 20, agora tem 100. Aí o pastor diz, bora para cá. Por quê? Eu tenho outra de 20 para você. Não. Mas para eu quero uma de 150, não. O teu dom é pegar de 20 e botar para 100, rapaz. Não, mas eu só vou arrancar toco. Você é o tratorzão de esteira de Jeová. Você foi chamado para isso. Não, o pastor quer me mudar, mas eu não estou sentindo. Não precisa sentir não, irmão. Obedece, depois você sente quando já estiver no outro lugar. Amém? Como essa autoridade se dá à igreja? Será, pastor? Será não. Deixa eu olhar a hora aqui. Pronto, está escondida na cortina. A hora que ajuda a gente, irmão. Aleluia. Mas tá bom, já estou parando. Escute isso. Deixa eu só trabalhar esse ponto aqui para a gente encerrar. Esse assunto é muito vasto. Escute isso, irmãos. Jesus está com os discípulos, fez uma enquete. Quem diz os homens ser o filho do homem? Ah, Jesus diz muita coisa. Uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é um dos profetas. Tá bom, agora fechou a pesquisa. E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro passou à frente, deixa comigo. Que foi? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, Simão, isso não foi carne nem sangue que te revelou. Que te revelou isso foi meu Pai que está no céu. Diante dessa revelação, Jesus deu outra para ele, disse assim, olha, deixa eu te dar uma informação. Eu vou edificar a minha igreja. De quem é a igreja, irmão? De Jesus. Ele disse, eu vou edificar a minha igreja. Agora, a igreja que eu vou edificar, ela não vai ficar solta, não. Eu vou dar a você a liderança dela, viu? Você vai ser o líder dela, a autoridade vai estar contigo. O que você ligar, está ligado, o que você desligar, está desligado. Respaldo que Jesus firmou na liderança da igreja. Irmão, isso é interessante. Eles caminharam mais um pouco, Jesus disse, eu estou indo para a cruz. Pedro falou, vou revelar de novo. Pulou na frente, vai não. Vai não. Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Mas Jesus mandou Satanás embora e ficou com Pedro, irmão. Porque Pedro era útil, agora Satanás tem que sair. Tem gente que manda o Pedro e o Satanás junto, aí você perde o Pedro. Manda só o Satanás e fica com o Pedro. Jesus nunca mandou ninguém embora, nem Judas. Ele só não ministrou ceia enquanto Judas estava lá. Eles começaram a comer, come daqui. João disse, será que sou eu? Jesus disse, você tem um aqui. Quem é ele? Aquele que mete a mão comigo no prato. E aí, come daqui, passa o cordeiro daqui, come o pão dali. Ei, manda o peixe para cá, manda o peixe daqui. E de repente, naquela comida, Jesus leva a mão. Quando leva, quem está com a mão junto? O irmão Judas. Quando ele olhou, ele disse, sou eu? Jesus disse, tu disseste. Agora deixa eu adiantar o processo, que você tem que fazer, faz depressa. Já que você quer dar essa azia sua, dê depressa, não fique enrustido não. Faça depressa, te manifeste logo. Jesus disse assim, um de vós é um diabo. Satanás tem um só, irmão, mas diabo? Tem diabo no círculo de oração, tem diabo na mocidade, tem diabo no púlpito. Tem, pastor? Tem. Por quê? Porque diabo é os moldes operantes de Satanás. É um princípio de rebeldia das trevas que ele introduz. Para quê? Para discórdia, para divisão. Porque qual o propósito dele? É romper a comunhão da igreja. Porque o princípio de autoridade é governo. Governo é para estabelecer ordem. E se tem ordem, tem unidade. E se tem unidade, tem o princípio de Deus para ele possa operar. Até Deus temeu a unidade. Capítulo 11 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que os homens estavam falando a mesma língua. A Trindade Divina se reuniu e disse, desçamos e confundamos a língua. Por quê? Porque se eles falarem a mesma língua, não há nada que eles intentem fazer que não farão. Não tem obstáculo. Por que Deus estabelece a autoridade na igreja? Com um só propósito, para que a igreja tenha governo, esse governo estabeleça ordem, e essa ordem gere unidade. Tem gente que confunde isso, irmão. O que é unidade? Estar
junto, é estar na mesma visão, sim ou não? Então veja, eu sempre gosto de fazer a comparação. Um saco de batata cheio, amarrado pela boca, está unido, sim ou não? Está unido? Corta o saco. E cada batata vai tomar um rumo. Se for numa descida, você vai pegar a batata longe. Sim ou não? Agora pega essa mesma batata, tira a casca delas, cozinha elas, amassa elas bem amassadinha, faz um purê e joga para o chão para ver se sai correndo. O que é isso? Isso é unidade, irmão. Se não tirar a casca que impede, se não for amassado, trabalhado, não tem unidade. Como é que tem unidade da igreja? Pessoas diferentes, local diferente, cultura diferente. Que milagre é esse, pastor? Só por um princípio. Qual? Autoridade. E qual a ferramenta que a autoridade usa para manter a unidade? Espada. Atravessou um pouquinho, corta aqui. Atravessou aqui, corta ali. Vai podando, podando. Tem uns atrividinhos que vai passando na frente, você poda ele. Não se negocia com o princípio de autoridade, irmão. Se alguém erra em conduta, conduza ele, ajude ele, coloca nas costas, traz de volta. Mas se entrou para o caminho da rebeldia, ele vai enveredar no reino das trevas. É um caminho sem volta. E ele rompe o princípio da unidade. Que Deus estabeleceu o que no Salmo 133? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em porque ali aonde? Ali aonde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para. Então não é uma campanha de 8 em 8 dias, não é isso, não, é para, tem unidade, ali tem vida, ali tem bênção, ali tem vida, ali tem bênção. Por quê? Porque o princípio do reino está ali. E eu fecho aqui agora. Jesus preservou Pedro. No dia do Pentecoste, o poder de Deus desceu, a igreja sofreu a primeira acusação. Qual foi a acusação? Esses crentes estão todos bêbados. Chegou a notícia, está todo mundo bêbado aí. Que a multidão lá fora foi atraída pelo barulho de dentro. Pedro se levanta e diz, abre essa porta aí. Lá vai ele defender a igreja. Quando abriu a porta, irmão, ele disse, ei, tem ninguém aqui bêbado não, isso aqui é o que disse o profeta Joel, viu? E começou, pá. Daqui a pouco eles gritaram. Eles que fizeram o apelo para Pedro, não foi Pedro que fez para eles. Quem fez isso? Pedro falou, foi o Jesus que vocês mataram. E o que a gente faz? Pedro falou, tem que crer nele. A Bíblia diz que a palavra era com tanta autoridade, que o coração do povo era compungido. A palavra compungido é rasgada ao meio. Quem está na liderança? Pedro. No capítulo 5 ele se manifesta de novo. Houve uma assembleia na igreja, cuidado com a assembleia, viu, irmão? Porque tudo que é feito na igreja é santo. Pensa que a assembleia, Deus não está? Está. A assembleia era para levantar oferta para assistência social da igreja. A Bíblia diz que Barnabé doou a fazenda. Outros irmãos também doaram. E naquele culto tinha um casal de irmãos chamado Ananias e Safira. Sei, pastor Pedro, a gente também vai doar a fazenda. Doaram, botou na ata. Quando eles foram lá que vendeu a fazenda, que a fazenda virou dinheiro, o Speed Mamon, eu tenho um livro aqui sobre finanças que eu falo disso. O Speed Mamon, a usura, a avareza pegou eles. Eles combinou entre eles, é muito. Vamos dar um pedacinho só para o nome aparecer na relação. É igual o crente que diminui o valor do dízimo. Só para o nome aparecer. Aparece aqui, mas não aparece lá, viu? Chegou no culto, passou na tesouraria, deu a oferta. Quando ele vem saindo, Pedro pergunta, Ananias, por quanto vendeu a fazenda? Quando ele falou, Pedro disse, escuta, a fazenda não era tua? Era. Vendendo não ficava para ti? Sim. Por que deixou Satanás encher teu coração? Ananias, deixa eu te dar uma informação. Isso aqui não é negocinho do Pedro, não. Não mentiste a homem. Mas mentiste a quem? Agora, Ananias estava vendo Deus lá. Ananias estava vendo Jesus lá. Quem que Ananias está vendo? Pedro. E por que ele disse não mentiste a homem?
Porque por causa da autoridade, ele estava resistindo à liderança do próprio Pedro. Olha a autoridade pastoral na igreja, e Deus respeita isso. Saulo de Tarso vem com carta para matar crente e prender crente. Jesus desceu do céu, derrubou ele no caminho, sim ou não? E quando ele caiu, ele gritou: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quando é que ele perseguiu Jesus? Quando ele perseguia a igreja. Aí ele pergunta: o que eu hei de fazer? Jesus respeita a autoridade da igreja. Senão agora já não é comigo. O que foi? Você entra lá na rua chamada direita, espera lá, porque lhe vai ser dito. Jesus derrubou ele do caminho, não falou para ele que ele ia ser um vaso, não falou para ele que ia usar ele. O que é que fez? Só largou cego, amansou para a igreja montar. Botou ele cego lá e chamou Ananias. Quem é Ananias? Uma autoridade, um discípulo da igreja. Se Ananias vai orar pelo um homem, sim senhor, como é que é o nome dele? Saulo? Não, esse aí não, esse aí mata crente. Não, Ananias, eu vou te dar 2 senhas para você que você vai tranquilo. O que foi? Primeiro, eu quero te dizer que ele é para mim um vaso escolhido. Irmão, Jesus não falou para ele não, primeiro mostrou para a liderança dele, viu? Não, pastor, estou sentindo que eu tenho que ser consagrado esse ano, que eu tive uma revelação. Irmão, o mais interessado no seu chamado é Deus. E se Deus tem interesse no seu chamado, Ele fala com o pastor, tira sono de pastor. Então fique tranquilo. Pastor, mas o homem está barrando o seu ministério. Que ministério meia boca é esse que homem barra? Ministério dado por Deus, não tem homem que barra, não, senhor. Pastor, é que estão puxando o meu tapete. Sai desse tapete, tapete é coisa de bruxo, irmão. Vai para a rocha. Quem está na rocha ninguém puxa, quem está na rocha ninguém derruba. Ananias, primeiro, ele é para mim um vaso. Segundo, pode ir lá, Ananias. Por quê? Porque ele já está orando. Se está orando, não mata mais ninguém. Não confie em quem não ora, mas se está orando, com a permissão do pastor, esteja em pé para me finalizar. Se está orando, aí Ananias chega, irmão, colocou as mãos sobre, já entrou assim Ananias, já entrou na casa dizendo assim: irmão Saulo, porque se está orando é irmão, o Senhor me enviou aqui, colocou as mãos sobre ele. Quem é esse? Saulo, o homem responsável para escrever a maioria das epístolas, começou debaixo da mão foi ele quem introduziu. Barnabé foi o mentor dele. Agora, olha no capítulo 13 do livro de Atos. Ele já voltou da Arábia, ele agora já tem revelação, até no paraíso ele tinha ido. Mas na igreja tem pastor, tem Tiago e tem Pedro, não tem vaga para ele lá não. Porque Deus disse: o teu ministério vai ser com o gentio e com os reis da terra. E se sobrar uma vaguinha, prega para judeu. Então não tem brecha para você aqui não. Mas sabe o que ele fez? Ele foi para o culto de oração. E sabe quem veio nesse culto de oração? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda vem em culto de oração. A Bíblia diz que eles estavam orando e jejuando. De repente o Espírito Santo chegou e disse assim: separai-me. A quem? Diga comigo: Barnabé e Saulo. Por que não Saulo e Barnabé? Porque na primeira viagem missionária, Barnabé vai no comando e ele vai na garupa. Porque quem não aprende a ser segundo nunca vai ser primeiro. Então aprenda a auxiliar. Está lá no departamento, no ciclo de oração, na mocidade, coopere. Pastor, mas eu sei mais do que o meu líder. Então use o que você sabe para ajudar ele. Mas a autoridade é ele, a autoridade é ela, é a tua líder que está estabelecida lá. Porque isso gera unidade, gera a bênção de Deus sobre a igreja, sobre a sua vida. Amém, amados? Eu finalizo aqui dizendo aos irmãos que eu tenho apenas 12 livros sobre a autoridade espiritual. Pastor Edir, mas eu gostaria de ter esse livro. Eu anoto seu nome e mando pelo correio para você. Passe lá. Prosperidade à luz da Bíblia. Segredos para prosperar na terra. Quem não é dizimista vai ser salvo ou não? Eu provo à luz da Bíblia aqui qual a dificuldade de salvação por não dizimista e o porquê disso. Ok?
amanhã, exclusivamente, eu vou começar um discipulado sobre administração financeira à luz da Bíblia. Você pode entrar no meu Instagram agora, que está lá agora não, depois do culto, Edi Vinagre, e você faz a sua inscrição, participa lá, você vai aprender sobre administração financeira à luz da Bíblia. Isso aqui é um seminário de família, irmão. Eu e minha esposa que fazemos esse seminário aqui, ó. Amém? Aqui nós tratamos sobre namoro, noivado e casamento, é um assunto de família. Agora, escatologia bíblica, manual de escatologia bíblica. A igreja vai ouvir ou não o toque da trombeta? Quem são as 10 virgens? É a igreja, não é a igreja? Eu mostro aqui biblicamente quem são elas, e eu afirmo dizendo, não é a igreja. A igreja não vai ouvir o toque da trombeta, vai não, pastor? Não. Nós vamos nos conhecer no céu? Também não. Uau! Agora chocou? Não. Nós vamos conhecer antes de chegar no céu, porque Paulo disse que ele mesmo vai descer com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscita primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos, está no plural, encontraremos o Senhor nos ares. Então não vou reconhecer no céu não, eu já vou reconhecer, vai ser no momento do arrebatamento, já vou subir abraçado, dizendo, valeu a pena, nós vamos chegar junto para a glória de Deus. Salmo 112, as 12 bem-aventuranças do Salmo 112, isso aqui fala do princípio da bênção sobre os seus filhos. Eu deixei por último porque esse é o melhor livro, é o livro da minha esposa que está ali. Ela trata aqui de 14 mulheres na Bíblia, saindo da sombra, amém? A autoridade que a mulher pode exercer sem quebrar a autoridade que está sobre ela, do marido, do pastor, ela pode ser bênção. Minha esposa é exime ensinadora, tem ministrado no Brasil em vários lugares, e é escritora, e tem esse livro aqui para vocês. No final, permitindo o pastor da igreja, nós estaremos lá. Pastor, muito obrigado, pastor Joesé, desculpe aí que o tempo excedeu um pouco, eu sei que o senhor tem muito compromisso, mas o senhor tem um coraçãozão grande e vai perdoando aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, Pai de bondade e de misericórdia, obrigado por tudo nesta manhã, obrigado pela tua palavra, pela tua igreja aqui estabelecida, os trabalhos que ainda serão realizados nesse dia. Oh Senhor, esse ambiente está tão gostoso, tua presença está aqui, a comunhão neste lugar, coisa boa, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo, pastor, a autoridade aqui nesta igreja, o corpo ministerial, aqueles que o auxiliam. Que a tua bênção permaneça neste lugar, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vocês estão felizes? Aprenderam bastante sobre a autoridade espiritual? Jesus é bom e sabe amar. E quem Ele ama, não falta nada.